Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe, sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe, conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente são reflexos. Então, você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas e que não devem. Mas sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável emocionalmente do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E assim nunca acaba. Mas entenda que se a gente olhar para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida. Suportaram mais do que nós. A gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura. Semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então, é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário, mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos, do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. As ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são um fruto das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe? Então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações. Porque às vezes o destempero aparece aí. Sabe aquele momento de ira, que a gente perde o controle, que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso calo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, tá tudo. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou não. A questão de ele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas. Mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão. O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa?
o que faz a gente partir para cima de alguém, o que faz a gente deixar todos os princípios de lado e alterar a voz com alguém. Eu vou te dizer: emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro, a razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa: todo mundo tem personalidade, mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade: o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Eu vou te dizer uma coisa: o nosso caráter é posto à prova todos os dias, porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima, pode destruir a vida de alguém, pode destruir o nosso propósito, pode acabar com a gente. Sabe, uma atitude errada na hora errada pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade, porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida dá volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser extirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos, a gente não cura, a gente não permite curar. E é por isso que a geração de agora vive tão à flor da pele, porque todas as gerações têm os seus traumas, só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente não cura. E é por isso que a gente vive explodindo toda hora, porque a gente não consegue frear a língua, porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua, quando ela é pavimentada, é limpo a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora, quando você pavimenta em cima de obstáculos, você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida, para que todas as vezes que você passe ali, doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado. Alguém diz: não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa, contra aquele alguém. Mas todas as vezes que alguém conta aquela história, dói. Então deixa eu te dizer um negócio: se dói, não é cicatriz. Se dói, ainda é ferida. E se ainda é uma ferida, significa que precisa ser curada. Porque o dia que for curada, não vai doer mais.